De volta ao nosso programa, agora 4 horas e 32 minutos. Gente, eu tô super desafinada. Coisa mais louca, eu percebo a desafinação da minha voz. Gente, eu estou recebendo aqui no programa, estou conversando com ela já, a Enária Cíntia Ferreira. A Enária, ela escreveu um livro este ano, Alma Confiante. Mãe, deixa eu colocar meu outro, vou colocar os óculos aqui, para eu poder ler direitinho. Olha, a história da Enária é muito bacana e eu acho que vai ajudar muita gente que está ouvindo o programa. Mãe, dona de casa, administradora, pós-graduada em gestão pública, atua como técnico administrativo na Universidade Federal de São João del Rei, Campus Centro-Oeste, Dona Lindu, aqui em Divinópolis, e tem um filho que se chama Miguel. O Miguel foi diagnosticado com paralisia cerebral e síndrome de West, que ela vai explicar para a gente o que é, que levou a vários tratamentos, remédios, acompanhamentos com equipe multidisciplinar, com tal trajetória e contando com a ajuda de anjos de Deus e mais essa mãe, super mãezona, surgiu a vontade de contar essa experiência e escrever sua vivência tão rica quanto angustiante. Aquilo que antes era só dela e do Miguel, agora será de outras pessoas por causa do livro. Então, ela vai falar um pouquinho do livro para a gente, a Enária. Prazer, Enária, te receber. Prazer, Edilene, o prazer é todo meu de ela estar fala aqui. Baixinho, meu Deus. Prazer é todo meu e agradeço também pelo convite, né, para falar um pouco sobre esse livro. Então, o livro, ele nasceu, a causa dele é a minha maternidade. Então, eu tive uma maternidade sem intercorrência, né? O Miguel nasceu a termo. Então, uma gestação super normal. Tranquila, normal. E na maternidade, no primeiro dia de vida até o 3º dia, ele teve uma hipoglicemia neonatal. Então, a glicose dele chegou a 17, né? Uma glicose muito baixa. E com essa glicose, ele teve lesões cerebrais, que foi a paralisia cerebral. E com essas lesões cerebrais, ele começou a ter crises convulsivas. E essas crises convulsivas são crises de difícil controle. Então, ele toma remédios desde o 3º dia de vida e os exames constataram que essas crises, elas são caracterizadas pela síndrome de West, né? Então, essa síndrome, ela é um pouco mais difícil de ser controlada, porque realmente onde acontece, onde tem as lesões, elas são de difícil controle. Então, diante dessa história, de vários tratamentos, de tudo que eu vivi, eu resolvi escrever um livro. Mas esse livro nasceu, essa vontade surgiu, o Miguel já estava com mais ou menos 4 anos, né? Que foi quando ele já havia passado por vários processos. Nossa, e você também, né? Eu também, exato. Carregando para lá e para cá. Exatamente. Então, quando ele fez 4 anos, eu comecei a perceber, né? Que Miguel tinha memória, ele já você começou... Você achava que não tinha? O que você pensava? Ele começou a falar com quantos anos? Ele começou a falar, ele tinha mais ou menos 2 anos e meio. E quando ele estava com 2 anos e meio, ele falava pouquíssimas palavras. Ele ainda não formava frases. Então, ele demorou muito para falar. Para andar também? Para andar. Ele começou a dar os primeiros passos com 1 ano e 9 meses. Mas ele tem um diferencial que ele começou o tratamento muito precoce, né? Então, porque assim que foi diagnosticado as lesões cerebrais e até mesmo com as crises convulsivas, e ali com poucos meses foi diagnosticada a síndrome de West, então Miguel começou, a partir dos 4 meses, a fazer um trabalho, um tratamento, acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Onde? Aqui em Divinópolis. Então, ele tinha fono, a terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que fazia um trabalho tipo 3 vezes na semana, às vezes fazia até todos os dias. Então, foi esse tratamento precoce, né, que começou lá atrás, com 4 meses, que ele fez até 5 anos, que foi o desenvolvimento positivo que ele adquiriu. Então, ele fazia fisioterapia para trabalhar a parte motora, porque ele tinha a mãozinha e o pé viradinho, né? A mão só ficava fechada. Então, foi um trabalho intenso com a equipe multidisciplinar. Ele fez tratamentos fora de Divinópolis, até em outro estado,
para que a gente conseguisse, em conjunto, fazer esse trabalho, né, da estimulação junto com a equipe multidisciplinar, para ele ir adquirindo os movimentos, a sucção, né, porque ele perdia o tônus e ele chegou a ter até mais de 19 crises convulsivas num único dia. E já chegou a ter crises com mais de 22 minutos. Então, ele internava muito. Às vezes, as crises paravam somente no hospital, né, com a medicação venosa. Então, todo esse conjunto de tratamento foi o passo maior, né, dessa reabilitação para que ele chegasse onde ele está hoje. Mas isso é um conjunto em que a outra parte foi uma dedicação muito exaustiva, né? Eu me dediquei assim 100% como mãe. Eu estudei sobre os diagnósticos, eu busquei novos tratamentos, tanto na medicina tradicional quanto na medicina integrativa. Eu estudei sobre o caso, eu pesquisei e eu me dediquei para isso. Você virou uma médica para cuidar especificamente do problema do seu filho. Inclusive, quando ele fez tratamento em São Paulo, na primeira consulta a médica me perguntou, você é da área da saúde? Quase, né? Aí eu falei, mãe, estou começando agora. Mas é porque realmente a gente busca, né? Porque você tem que ter esse conhecimento. E eu falo que a gente não pode deixar, nós mães, somente pro médico. Porque o médico, ele não consegue. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho em casa, o nosso trabalho de buscar informações, de buscar conhecimento. Só que realmente não é fácil. Então, aqui eu falo principalmente assim para os pais, mas geralmente a mãe é que tem essa conexão maior. Mas eu falo assim, não desista do tratamento do seu filho. Não o compare com os demais. Não fique ali naquele mundo dos diagnósticos, né? Porque o diagnóstico, ele está ali no papel, ele está ali, mas há algo que pode ser feito como ser humano e por meio do Espírito Santo, é ele que nos dá força. Então, todo esse envolvimento, ele cansa. Ele deixa a gente muito exaustiva. Imagino. Né? E uma dedicação que tem que ser assim, hoje foi bom, mas amanhã vai ser melhor. Tem que pensar assim. E essa força, ela vem de Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos. Porque realmente o diagnóstico, a enfermidade, aquilo que você vive com seu filho, ele nos desmotiva. O cansaço mental é muito grande e às vezes você fala, olha, sozinho eu não consigo, mas você tem que ter essa ajuda, principalmente essa ajuda sobrenatural, porque humanamente falando, quando eu saio da minha história e olho para mim e para o Miguel, eu falo, de onde veio essa força? De onde que veio essa determinação? Oi, eu sei o que você está falando, eu vou te interromper porque eu tenho que parar aqui um pouquinho, mas eu sei o que você está falando, porque eu passei por uma situação, eu sempre falei isso aqui no programa, né, do meu filho que teve meningite, sabe? E assim, eu tenho total certeza de que eu salvei a vida dele. Que não foram os médicos que salvaram, fui eu, porque eu tirei ele do hospital que ele estava. Porque eles não descobriam o que ele tinha. E eu comecei a, não sei como, assim, do nada, comecei a suspeitar sem saber de nada de sintomas. E aí, de repente, eu sei o que você está falando, porque assim, eu colei nele de uma tal maneira que eu nunca deixei ninguém ficar com ele no hospital, porque eu sabia que ninguém sabia o que eu sabia. Exato. Entendeu? Porque você sabe que muita gente só vai aprender se dedicar do jeito que você está falando. Nós voltamos já daqui a pouquinho, 4h41. Muito bom aqui com a Enária Cíntia, com o Romero também, que trabalhou um tempão aqui com a gente. E a gente está conversando com a Enária sobre o livro que ela escreveu, lançou este ano, 2024, Alma Confiante. É um livro que ela conta a história da vida dela com o filho dela que nasceu, né, normal, mas teve um problema e acabou adquirindo a síndrome de West. Ele teve uma paralisia cerebral e por conta de uma hipoglicemia e síndrome de West. E aí ele começa a ter muitas convulsões e ela começa a buscar, estudar e buscar soluções para o filho dela. O que ela podia fazer para que ele tivesse a vida mais normal possível, né? Sim. Então, hoje ele ainda apresenta convulsões, ele toma muito medicamento ou não? Como é que é a vida dele hoje, do Miguel? Ele ainda tem as crises convulsivas. Muitas? Não, porque... Mas foram... todo dia também não? Também não. Foram muitos tratamentos e muitos remédios que ele tomou. O Miguel chegou a tomar
3 tipos de remédio por dia, ele tomava de manhã e tomava à noite. E quando precisava trocar a medicação, quando se percebia que aquela medicação não era mais suficiente, não controlavam as crises, aí tinha que entrar com outro tipo de remédio. Então, nesse entrar com o remédio para sair com o que ele estava tomando, né? Porque fácil o desmame, ele já chegou a tomar até 5 anticonvulsivantes por dia. Nossa. Então, era um processo, assim, doloroso de assistir, porque dava muita irritação. É isso que eu ia perguntar, assim, como é que ele reagia a essa quantidade de remédio? Muita irritação, alterava o sono, a concentração não tinha. Não, também com tanto de remédio, né? Então, até desmamar aquele que estava saindo para entrar com a dose ideal, ele já teve esse processo de tomar até 5 remédios. E nesse período, ele teve que, inclusive, ser internado. Ser internado e acompanhado pela médica, porque tinha que ser dentro do hospital. E depois ele voltou, ele ficou muito tempo tomando 3 anticonvulsivantes por dia, e ele já chegou até a tomar outro tipo de remédio, como o canabidiol. Então, eu ia te perguntar isso, porque eu já vi muitos relatos de mães que têm os filhos, né, com esse tipo de problema que você tem com o seu, e contando, né, porque inclusive essas mães no Congresso pedindo a regulamentação do canabidiol para essas crianças que tinham inclusive síndrome de West. Lembrei também que várias mães estavam lá falando sobre isso, que as crianças tinham muitas convulsões e que quando tomavam o canabidiol, a convulsão encerrava, parava. E hoje, assim, a gente vive ainda, infelizmente, num país extremamente preconceituoso, ignorante, onde o canabidiol agora que está começando a ser liberado. Se você usou o canabidiol no seu filho, qual foi o resultado? Então, ele começou a usar, quando ele usou, foi até naquele período que o canabidiol não era autorizado, aqui a gente tinha que pedir para adquirir, a gente tinha que pedir autorização na Anvisa, e ele começou, eu entrei com um processo judicial, né, com a orientação e com o pedido da médica, neuropediatra dele, e eu juntei toda a documentação e entrei com um processo na justiça solicitando o canabidiol. Então, é um processo que antes era mais burocrático que hoje. Então, a medicação chegou. Vinha de onde? Ele veio do exterior. Porque você sabe qual país? Não me lembro agora. Acho que foi Estados Unidos. Mas chegou o canabidiol e ele demorou-se para chegar, e quando chegou, a justiça forneceu para 1 ano, e nesse período de 1 ano ele conseguiu ter excelentes resultados. Ele melhorou a concentração, ele melhorou na questão de memória, as crises ficaram mais espaçadas, porém, quando se deu esse período de 1 ano, o remédio, né, quando faltava mais ou menos 5, 6 meses para o remédio acabar, eu entrei com o segundo processo pedindo mais uma remessa do canabidiol. Nesse primeiro processo, eu recebi o canabidiol para 1 ano. Então, eu entrei antes de acabar, faltando 6 meses. Porém, os meses foram se passando e a justiça, infelizmente, não entregou a medicação. Não entregou a medicação e eu tive que voltar na médica, né? Quando faltava 1 mês para o medicamento acabar, eu voltei na médica e falei assim, olha, a justiça ainda não forneceu, como que a gente faz? E aí ele voltou com o remédio, teve que incluir o remédio tradicional, que antes não segurava, e foi toda uma discussão. Não, ainda se fosse de graça, era de graça? Esse da justiça, sim, porque foi fornecido pela justiça, então eu não tive nenhum custo com essa medicação. Aí ele voltou com o remédio tradicional, que já não tinha mais remédio também para ele no mercado, porque já não estava segurando. Aí a médica estudou, vamos ver com qual que a gente vai voltar. Aí ele voltou com o remédio tradicional, porque o canabidiol não foi mais fornecido. E aí ele teve todo assim um retrocesso, porque aí altera de novo o humor, a falta de concentração, o sono, as crises voltaram. Ou seja, cada troca de remédio era uma novidade. E ele estava tendo um resultado muito positivo com o canabidiol. E aí, depois de quase 1 ano, isso assim, sempre acionando a justiça, falando, olha, o remédio acabou, a gente precisa. Ou seja, você não tem sossego, né? Aí a justiça forneceu
depois de quase um ano, forneceu, mas antes de fornecer, já tinha sido autorizado para os laboratórios no Brasil, né, fornecendo canabidiol. Então, a Justiça solicitou que fizesse um estudo se a gente podia trocar essa medicação que antes vinha, né, que era importada, por um laboratório brasileiro. Aí, eu e a médica, nós fizemos, ela trocou ideias com outros médicos de outro estado que já trabalham com o canabidiol e chegamos à conclusão que sim, que poderia ser, porque a essência, a base era a mesma, e aí a Justiça forneceu, só que aí ao invés de fornecer para mais um ano, ela forneceu para 4 meses não, gente, o canabidiol. É muita enrolação. É muita burocracia, Muita até que você realmente está com o burocracia. produto na mão, né? Aham. Vou parar um pouquinho, porque tem música agora, eu tenho que chamar aqui. Gente, a Enária, ela está aqui contando a história dela para mostrar para vocês um monte de coisa. A força de uma mãe para colocar um filho numa situação de normalidade o máximo possível. A força dela para tentar, né, fazer com que ele não tenha essas convulsões. O uso do canabidiol, que muita gente é preconceituosa em relação a isso. E ela está aqui falando que funcionou. Então, assim, é bom a gente tocar nesses assuntos, né? A força da mãe para recuperar um filho, né? Que estava, assim, meio indo embora, assim, distante, né? Cada convulsão vai acontecendo um monte de coisas no cérebro, né, da pessoa. A gente volta daqui a pouquinho. Dilene, para a gente voltar daqui a pouquinho. Conversando com a Enária Cíntia Ferreira. Enária, ela já tinha falado no início do programa, além de dona de casa, administradora, pós-graduada em gestão pública, ela atua como técnico administrativo na Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Divinópolis, e tem um filho, Miguel, diagnosticado com paralisia cerebral e síndrome de West, que levou para vários tratamentos, remédios. A gente está falando aqui, né, dessa trajetória dessa mãe e dessa criança que hoje está com 9 anos e estuda no Colégio Tiradentes, e pela luta dela e pelas vitórias que ela conseguiu através de muita luta, porque às vezes eu imagino que você pensou, eu tô cansada. Exato. Eu vou desistir. Não desistir do seu filho, mas eu vou desistir, assim, de algumas coisas. Sim. Não é que você fica exausta, mentalmente exausta. Sim. Porque tem as outras coisas da vida. Exatamente. E por várias vezes eu falo que o desânimo bateu na minha porta. Uhum. Porque é comum você, diante de diagnósticos difíceis, de crise sem um controle ali como deveria. E você realmente teve muitos momentos que eu falei, eu não consigo, eu vou me entregar. E é onde eu falei, é onde você realmente tem que buscar muitas forças, né? E eu falo que a família, né, eu tenho uma família que me apoia muito. E isso é uma base muito forte para mim. Então, em nenhum momento eu fiquei desamparada. Isso é muito bom. É muito bom. Então, assim, a minha família sempre muito perto, né? A equipe médica que acompanhou e que ainda acompanha. Então, eu falo que é um laço muito estreito, né? É uma via de mão dupla, né? E depois e tudo em cima disso existe um Deus que é o meu criador, que é com quem eu acredito, que é ele que me dá forças. E eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi por meio do Espírito Santo, porque hoje eu vejo a minha trajetória, olho assim para o Miguel e falo, ele é a prova viva de um milagre. Sim. Ele é uma criança que você olha e fala, o amor teve e ainda está acima de tudo aquilo que aconteceu diante aos diagnósticos, né? Existe uma frase que eu gosto de falar que o diagnóstico, ele não é o destino da criança, da pessoa, né? Porque ali realmente tem um diagnóstico, você faz hoje um exame de imagem, você vê que realmente as lesões existem, ele tem as crises, às vezes tem que realmente ir para o hospital para aquela crise cessar, mas diante de tudo aquilo que ele já passou e diante os estudos que eu fiz sobre esses diagnósticos, ele é um milagre. Como é que ele viu o seu livro? Ele ficou assim... Ele sabia que você estava escrevendo? Sim, porque quando eu comecei a escrever, eu falei com ele. E eu escrevia perto dele. Então, eu sempre vinha assim... eu tinha aquele momento que eu sentava ali no computador e realmente estava escrevendo e ele ali perto de mim. E às vezes tinha aquele momento também que vinha algo assim na minha memória, de caso que aconteceu e eu me lembrei. E aí eu já pegava ali o celular, o bloco de notas e já começava a anotar ali mesmo para depois, né?
né, passar aquilo para o livro. Então, desde o início, eu sempre falei com ele, ó, a mamãe está escrevendo a sua história, a nossa história. Aí ele falava, qual é a história? Né, porque hoje o Miguel, com 9 anos, ele já sabe quando ele vai passar mal, Sabe? ele já tem ali os sintomas quando começa a ter a crise, Qual que é o gatilho, você sabe? Sim, as piscadas involuntárias nos olhos, que começam a piscar de forma involuntária, e a mãozinha, no caso dele, a mão esquerda, começa a tremer. Então, a mãozinha começou a tremer, ele já sabe que vai ter uma crise. Pois é, mas não existe um gatilho para isso, para essa tremedeira da mão ou os olhos piscando? Existe alguma coisa que causa isso ou não? São as descargas elétricas. Né? Quando vem a crise, porque a crise, elas são essas descargas, né? Aí vem as contrações e aí a mão, no caso dele, a mão e o olho começam a tremer, os olhos começam a piscar. Mas eu sempre oriento, e hoje ele já entende, eu falo, filho, onde você estiver, a mamãe não vai estar perto de você sempre, mas a mamãe está sempre no seu coração. Então, eu sempre falo isso com ele. O que você tem que fazer? Procurar um adulto. Né? Porque o Miguel, por exemplo, na escola, ele tem a professora de apoio. Durante o recreio, tem ali os disciplinares que estão. E como a escola é muito envolvida com o caso do Miguel, é uma escola que eu super confio. O Miguel adora o colégio. Acho que todo pai queria, né, para o filho. Então, lá no colégio... Tem bullying, né? Não. Lá no colégio é um lugar onde o Miguel fica mais tempo sem a minha presença. Então, lá sempre tem alguém de olho nele. Então, eu falo, filho, você começou a passar mal, você vai chegar perto de um adulto. Como a escola conhece ele, até porque a escola tem poucos alunos, né? Assim, não é uma escola com muitos alunos, então todos ali se conhecem. Aí eu falo, chega perto de um adulto e fala, tô passando mal. E assim ele faz. Então, quando o adulto não tá ali do lado dele, ele já sai e já fala, olha, tô passando mal. Aí eles retiram ele daquele local ali onde estão as crianças e ali eles já sabem como proceder. Renária, eu tô curiosa só com uma coisa. Você falou comigo do canabidiol. Agora que aqui no Brasil está mais ou menos regulamentado, você falou que o canabidiol daqui não deu um resultado esperado que o outro deu. Ah, que sim. Será? Pois é. Porque quando ele tomou por 1 ano, foi o canabidiol importado. Aí quando liberou-se aqui para os laboratórios brasileiros, ele ficou 1 ano sem tomar, devido a isso que eu te contei da justiça, né? Não conseguiu fornecer. E aí quando forneceu a segunda remessa, forneceu dos laboratórios brasileiros, né? Porém, o organismo do Miguel não se adaptou. Porque realmente era ali a mesma essência, a mesma base, o mesmo tipo, né, que era o que a gente fala do canabidiol puro, que é o que ele já tomava. Mas assim, o organismo da criança, o nosso organismo de uma forma geral, ele muda, né? Principalmente da criança que está naquela fase de desenvolvimento, de crescimento, né? E aí realmente a segunda remessa, ele não foi legal para ele, não se adaptou. E como forneceu-se para 4 meses, eu tinha outras opções, de tipo pedir para mudar de laboratório, toda aquela burocracia. Só que o Miguel mesmo não podia ficar esperando, então ele voltou com os remédios tradicionais. Mas essa mudança que eu te falei do organismo da criança, eu acredito que essa parte fisiológica é que é realmente um mistério, porque hoje o remédio que o Miguel toma hoje, que é um remédio tradicional de fácil acesso para as crises convulsivas, foi um remédio que ele tomou lá atrás, por algum tempo, e que não segurava as crises dele, não espaçava. Entendi. E hoje, sim, tá Entendi. vendo que essa questão do organismo, ela nos surpreende, né? Então, por isso que eu falo que, assim, na medicina, você tem que realmente ir fazendo os testes, né? Você usa hoje, não deu certo, quem sabe daqui a um tempo você volta com aquela medicação, e foi o caso dele. Então, por todo esse processo de medicação, eu falo que eu sou muito abençoada, eu fui muito abençoada com essa parte de medicação, porque realmente teve um ponto que a médica falou, olha, não tem mais anticonvulsivantes no mercado para falar, olha, esse aqui realmente está segurando. A gente ia fazendo os testes, às vezes juntava um com outro tipo de anticonvulsivante, às vezes não podia porque dava a interação de um remédio com o outro, então não é todo remédio que pode se tomar com o outro anticonvulsivante. Isso tudo está no livro. Eu conto esses detalhes, mas ele é mais focado na minha vivência mesmo de Mãe. Como que eu lidava com essas situações, Entendi. né? Porque hoje ele toma um único anticonvulsivante,
né? Hoje, Só um? Só um. Então, isso é uma vitória, né? Uhum. E as crises estão mais espaçadas. E tudo isso não ficou só no remédio, Dilene, porque eu busquei muitos tratamentos alternativos junto com a medicina tradicional, que também isso é muito importante. A criança ter aquele momento ali da terapia, um momento terapêutico, né? Eu relato no livro tratamentos que eu fiz com ele, que são poucos conhecidos no mercado, como o neurofeedback, né? Não vou entrar aqui em detalhe o que é o neurofeedback. O pessoal tem que ler o livro, né? Exatamente. Mas são alternativas complementares que eu fui juntando junto da medicina tradicional, e é um conjunto, porque você não pode ficar só vamos fazer assim, num caminho, se aquilo ali não está sendo suficiente para se ter um equilíbrio, né? Então, eu busquei essas alternativas. O Enária, aonde que compra esse livro? Atualmente, eu mesma estou vendendo, né? Então, a partir de semana que vem, que agora eu já pedi a segunda remessa da impressão do meu livro, já vai sair a segunda edição. Que ótimo! Sim, aí ele já vai estar disponível na Amazon a partir de semana que vem. E vou colocar nas livrarias aqui em Divinópolis. Ah, que ótimo! Mas, por enquanto, o contato está sendo as minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu telefone. Seu Instagram, @Enária? @Enária Ferreira. @Enária Ferreira. Isso, pode me chamar lá que eu estou disponível. Tá. E no telefone é o 37 99935 5678. Nossa, que número louco. 999355678. Adorei esse número. Fácil, não é? Olha, você está de parabéns, viu? Tô encantada com você, com a sua história, viu? Muito obrigada. Vou ler o seu livro. Sim. Depois que eu acabar de ler, eu te falo. Ok. Tá, mas eu sei que eu vou gostar. Só Com de conversar certeza. com você, a gente vê que eu já deu para ver que eu vou gostar. E assim, a sua emoção, seus olhos, eles já contam tudo também. Porque a Parabéns. vivência não é uma história de ficção. Parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Prazer, Dilene, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, gente. Ó, lembrando então, no Instagram, @Enária Ferreira, tá? Isso. De volta então ao nosso programa, 5h41 minutos. Gente, a Enária está aqui ao meu lado ainda, porque primeiro que o Miguel chegou, né? A gente se conheceu aqui. Lindo, seu filho é lindo, viu? Tá de Obrigada. parabéns. E ela quer deixar um recado para vocês, ouvintes. Eu vou ler um pequeno trecho que está no livro, né? Alma Confiante, que fala: humildade diante daquilo que não entendemos. Devemos respeitar e ter humildade diante das coisas que não entendemos completamente, para que possamos ver a vida por outra perspectiva. Quando algo é muito misterioso ou grandioso, como foram as minhas experiências com o caso do Miguel, é importante mantermos uma atitude de respeito e admiração pelo que nós mesmos estamos passando. Não tenhamos medo, pois é o nosso Mestre e Senhor que assim o quer. Isso me ajudou a reconhecer sempre há algo novo para aprender e que é bom explorar e descobrir o mundo ao nosso redor com a mente expandida. Nos momentos mais delicados, eu me sentia florescer. Paciência na dor. O mistério do sofrimento é para ser vivido e o amor de Deus traz o conhecimento necessário. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não usa desobedecer. Olha, eu penso que você foi tão perfeita assim, como mãe, né? Passou por todo tipo de sentimento, como você disse, até culpa você teve também, mas esse livro que você escreveu, então assim, eu acho que você foi tão linda, foi tão amorosa, foi tão afetuosa, foi tão mãe, que você... Até a escola do seu filho é bacana. Sim. Cuida dele também. É uma escola que eu confio e Entendeu? valorizo. Então, assim, isso é uma bênção que vocês receberam por toda essa luta, por todo esse amor. Isso é a prova do amor, trouxe só coisa legal para vocês. Sim, exatamente. Enária, foi muito bom te conhecer, adorei. Eu também adorei conhecer o estúdio, conhecer E vocês. o Miguel também quer falar oi aqui, Miguel? Quer Se falar apresenta, oi? filho. Vai falar? Vai. O que você vai falar aí para nós? Qual o seu nome nome? completo. Miguel. De quê?
Miguel Ferreira Moura. Você gosta da sua escola? Sim. Por que você gosta da sua escola? O que tem de bom lá? De bola, de peteca. Ah, é? Você joga peteca também, é? É, mas eu parei de brincar de peteca. Porque peteca brinca e corre por bola, mas bola é mais bom de jogar, né, mãe? Bola é melhor? Bola é melhor? É, porque tem goleiro e para chupar. Você gosta de ser o goleiro? Sim. E como é que chama esse negócio bacana que tá na sua cabeça aí que eu fiquei doida querendo levar pra mim? Bibico. Bibico. Gente, que chapéuzinho mais lindo. A minha irmã, se ela ver isso, ela vai enlouquecer. Porque ela mesmo? adora moda. É. Não, na hora que eu bati o olho, eu pensei nela. Eu falei, ela não conhece isso. Eu vou comprar para apresentar para ela. Obrigada, gente. Obrigada, Miguel. Obrigada a você. Volte né? sempre. Sim, com tá? certeza. Vou ler o livro e eu te chamo aqui de novo. Obrigada tá? pela oportunidade. Romero, obrigada também por trazer essa pessoa tão maravilhosa aqui no programa, viu? Obrigado a você. Então, daqui a pouquinho a gente volta.